Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Mais de 80 milhões de processos tramitam no Judiciário brasileiro, o que nos torna um dos países mais litigiosos do mundo. Mas há quem diga que parte desses conflitos poderiam ser resolvidos fora das salas de audiência, com uma boa dose de terapia. Hoje vamos falar sobre a relação entre psicologia e justiça. Está conosco o professor de psicologia Jorge Trindade, que também é procurador de justiça aposentado. Dono de um vasto currículo, nosso convidado também é doutor em psicologia clínica e saúde mental pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Professor Jorge, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: o brasileiro está fazendo terapia processual? Não creio. E até mesmo porque se tivesse, estaria no lugar errado e no momento errado. Sim. O que se constata é que, sem dúvida nenhuma, os direitos do cidadão estão sendo exercidos de uma forma mais plena. Por outro lado, há também que se considerar que os serviços jurídicos, judiciais, a instituição como um todo de justiça, do sistema de justiça, se aprimorou muito nesses últimos anos. Sim. De maneira que daí se conclui facilmente que as pessoas buscam mais a prestação jurisdicional. Meu senhor, o senhor tem uma carreira atípica se considerarmos o que o senhor está fazendo hoje. O senhor foi promotor de justiça, procurador de justiça, se aposentou e hoje está militando nessa área. O que o atraiu para essa mudança, para atuar nessa área de psicologia? Concomitantemente ao curso de Direito, que eu comecei na década de 70 Sim. e concluí em 75, eu estudava no Instituto de Filosofia, Ciências e Letras, voltado muito para a filosofia. A minha primeira atividade como docente universitário foi, efetivamente, alguns anos no campo da filosofia do direito. Quando eu voltei a fazer o curso de filosofia, que precisava ser terminado, havia ocorrido uma reforma, a reforma de ensino de 1976, e eu teria que fazer um longo percurso novamente para concluir. Isso, na oportunidade, me possibilitou fazer um redirecionamento de carreira. Então, acabei indo não mais para a filosofia, mas para a psicologia. E comecei logo depois a ensinar a disciplina de psicologia jurídica, que hoje, felizmente, vem avançando nos cursos jurídicos e também nos próprios cursos de psicologia e serviço social. Bem, professor Jorge, o senhor costuma dizer que muitos erros judiciais estão associados ao desconhecimento de assuntos psicológicos assim essenciais. O senhor poderia dar um exemplo para nós? Sem dúvida. Por exemplo, toda a temática jurídica que envolve, porventura, uma perturbação mental, se esse quadro não for bem esclarecido, poderá levar a um equívoco ao final. Todas as questões relacionadas à percepção, nós não percebemos todos da mesma maneira, nem mesmo o próprio indivíduo percebe 24 horas por dia a realidade da mesma maneira. Eu me lembro, eu fui promotor de justiça na vara de trânsito. As percepções que os motoristas, que as vítimas apresentam, estão sujeitas a muitas distorções no que diz respeito à distância, ao tempo. Claro. E essas distorções, se não forem bem consideradas e avaliadas pelo julgador, toda a psicologia do testemunho, por exemplo, poderá ocasionar alguma distorção no momento da sentença. Em vez por outra, a gente vê até na mídia que algumas pessoas que são acusadas de algum desvio de conduta, algum crime, alegam distúrbios psicológicos e mentais. Exatamente. O senhor considera que o judiciário está aparelhado para enfrentar esse tipo de situação devidamente? O Poder Judiciário vem progressivamente, em todos os níveis, vem progressivamente fazendo conquistas, tanto do ponto de vista do aprimoramento pessoal, quanto do corpo técnico. Se não está prontamente aparelhado, com certeza, e já tem a consciência do quanto é importante aparelhar-se, instrumentar-se, ou instrumentalizar-se, melhor dizendo, para compreender a realidade na sua plenitude. E não apenas
considerar o magistrado ou os operadores do direito, o defensor público, Ministério Público, os advogados em geral, como apenas portadores de um conhecimento técnico exclusivo da área do direito ou do processo, mas ampliar isto para o ramo das ciências humanas. E já que nós estamos falando em aprimoramento, em capacitação, a gente considera que muitas vezes o juiz, depois que ele já passou no concurso, já começou a trabalhar, é que ele vai em busca, ou as instituições, os tribunais começam a oportunizar algum tipo de aprendizado adicional. E por isso que eu gostaria de perguntar para o senhor se os cursos de direito, de um modo geral, não estão aí carentes de disciplinas relacionadas, por exemplo, a essa questão da psicologia. Estão, e nós notamos isso quando se formam os bacharéis, que saem com um conhecimento extremamente técnico. Há um clamor, né, um chamado nos cursos jurídicos para as disciplinas humanísticas, filosofia, psicologia, sociologia, e isto está muito bem pautado quando, por exemplo, a resolução número 75 do CNJ incluiu na primeira prova para o concurso da magistratura em todos os níveis, estadual, federal, magistratura do trabalho, magistratura federal, a disciplina ou as disciplinas que compõem um elenco dos conteúdos humanísticos. E aí aparece filosofia, a psicologia, a hermenêutica, a sociologia, para que o juiz tenha uma compreensão mais global. Hoje se usa muito a expressão holística, de holose, né, do todo, a compreensão do juiz ou dos operadores do direito de uma realidade mais complexa, que é aquela que caracteriza os nossos tempos. Muito bem, em que medida esse conhecimento adicional, por exemplo, em técnicas de psicologia, pode ajudar o magistrado a resolver um conflito judicial? E eu pergunto também em relação aos advogados, porque eles também aí estão operando o direito e talvez seria o caso de eles também buscarem esse tipo de conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Os advogados são, na realidade, o primeiro juiz da causa. Sim. Né? Toda a demanda passa pelo prisma, pelo parecer do advogado, que irá depois ajuizar ou não uma ação. O melhor aparelhamento técnico dos conhecimentos e dos conhecimentos humanísticos, onde se inclui a psicologia jurídica, a psicologia judiciária, ou também chamada psicologia legal, favorece, sem dúvida nenhuma, a qualidade geral da prestação jurisdicional, melhora a relação pessoal ou interpessoal dos profissionais da área do direito com as partes, com a vítima, e temos aí um exemplo dos dias de hoje, que é a importância dos depoimentos serem protegidos quando se trata, por exemplo, no caso da criança e do adolescente. Sim. Bem, professor Trindade, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.